Olá, olá professora, olá galera aqui reunida. Nós somos uma parte aí, né, do grupo do quinto semestre que está estudando Gestão de Recursos Humanos 2 e a gente está preparando então essa apresentação aí, né, essa discussão sobre um estudo de caso da empresa do Jornal de Santa Catarina, né, em que a gente precisa desenvolver aí um plano de ação, né, para melhorar o desempenho da empresa aí dentro de 2 anos, trabalhar alguns pontos dentro da gestão de recursos humanos que possa contribuir para esse desenvolvimento da empresa dentro dessa gestão aí dela. Então a gente está aqui, eu acho que cada um poderia falar seu nome e aí a gente começa a discussão. Eu sou a irmã Andréia Ferreira. Olá, professora, eu sou a Maria Antônia. Olá, boa noite. Eu sou Samuel. Boa noite, eu sou a Stephanie. Boa noite, Maria Eduarda. Então, esse é o nosso grupo, né, de trabalho que está aí reunido. E então a gente vê uma empresa, Jornal de Santa Catarina, ela tem hoje, e isso é muito claro aqui no exemplo do estudo de caso que teve dentro desse artigo que o senhor enviou para nós, uma descrição de que ela precisa de um crescimento e pelo menos o foco aqui que está visível é a gestão de pessoas, né? O quesito liderança tem uma pontuação que precisa ser melhorada dentro da pesquisa do clima organizacional, né? E trabalhando um pouco as organizações de alta performance, elas têm algumas características básicas que vão diferenciar ela das demais organizações, que são as pessoas que vão desenvolver o desempenho livre, de forma voluntária, por uma causa que vai agregar um valor a ela, né? E cada um vai ter o seu próprio desafio. Então, não é buscar algo novo, de forma nenhuma, mas é você ter ali objetivos básicos, processos básicos dentro da gestão de pessoas, algo que a gente já estudou e vem retomando nesse semestre dentro dessa disciplina. Então, a gente vai pontuar alguma coisa, né, que possa contribuir para o crescimento dessa empresa, e, é claro, não vamos conseguir abordar tudo aquilo que seria necessário, tudo aquilo que seja importante dentro do processo de gestão de pessoas, mas a gente vai tentar contribuir um pouco aí na nossa discussão e fazer com que essa empresa possa ter, né, esse desempenho aí nesses 2 anos. Dentro de uma pesquisa, estava até aqui falando com a Maria Antônia, né, Maria? A gente viu que, por que 2 anos? Dentro do processo de gestão de pessoas, a gente pode pensar em um planejamento de curto, de médio e de longo prazos, que dê resultados, planejamentos, metas a serem alcançadas, isso é ótimo. Mas quando a gente se fala de gestão de pessoas, de liderança, de gestores que contribuam para o desempenho, essa melhora dentro de uma alta performance, a gente não pode pensar em curto e nem, né, em curto prazo, em algo imediato. A gente tem que pensar de médio a longo prazo. Por quê? Porque isso vai exigir uma qualificação da pessoa, vai exigir uma transformação dentro da gestão que se faz dentro da organização, e isso não é da noite para o dia, né? Então, isso precisa ser feito um levantamento, feito pesquisa, o que precisa ser melhorado, feito uma avaliação de desempenho que não se faz na empresa, e aí sim a gente pode pensar nessa transformação. Então, o primeiro ponto que foi nos pedido para falar, e nós vamos trabalhar um pouquinho, é o fomento da cultura de gestão de pessoas dentro da empresa. Então, a gente pode estar falando um pouquinho o que é essa cultura de gestão de pessoas dentro da empresa que precisa ser fomentado. Eu vou falar. Posso falar, irmã? Pode falar. Uhum. Então, para começar, o fomentar significa estimular e apoiar essa gestão de pessoas dentro da organização. Como a gente leu no artigo, essa organização, ela já tem implementado alguns
instrumentos que influenciam o desempenho dos funcionários, fala que já tem a questão de remuneração, a integralidade, mas ele pontua, notoriamente que ele pontua, a ausência de processos básicos da gestão de pessoas, como definição de objetivos. Ele também coloca que a questão de responsabilidades, as competências exigidas, definição de cargos, que a gente estudou com o Rafael, em pequenas empresas, costuma ter um funcionário que faz 1 milhão de funções, todas as funções dentro da empresa. Então, está faltando a melhor definição de cargos, está faltando valorização da gestão de pessoas dentro dessa cultura organizacional. Então, a gente tem alguns processos que a gente pode estar utilizando para fazer essa fomentação, que são processo de motivação, motivar as pessoas, aí você vai estar conhecendo melhor o seu funcionário, você vai estabelecer metas, você vai investir no processo seletivo de pessoas, que o Wesley citou na videoaula, que até anotei aqui no meu caderno, procedimento exaustivo de seleção de pessoas. Então, você não vai selecionar, tem um candidato só, vai ser esse mesmo. Não, você vai fazer esse processo de seleção até encontrar realmente um funcionário que se encaixe naquela função. Fornecer feedbacks contínuos, praticar a igualdade de condições, questão de liderança. No artigo fala que está faltando um líder nessa organização. Comunicação, ou seja, deixar tudo muito claro, desde a hierarquia, né? Desde do topo do cargo até os cargos mais baixos, ter uma comunicação clara. A questão da capacitação também é muito importante, capacitar os seus funcionários para as funções. Trabalho em equipe, estimular o trabalho em equipe também é muito importante na gestão de pessoas. As competências, como a gente já falou na aula passada, participação e envolvimento. Ou seja, todos esses instrumentos que eu citei, eles são sugeridos para a gente fazer melhoras e garantir essa gestão de pessoas dentro das organizações. Ou seja, é preciso priorizar a valorização do capital humano, colocando sempre os seus funcionários como prioridade. Dessa forma, você vai desenvolver a gestão de pessoas dentro da sua organização. E é isso. Obrigada, Stephanie, é isso mesmo, estava com o microfone desligado. E dentro desse fomento, né, que precisa ter a cultura de gestão de pessoas, vai entrar isso mesmo, né, essa capacitação, esse envolvimento das pessoas, né, são alguns processos básicos que a Maria Eduarda vai falar, talvez retomar alguma coisa para nós, né, Maria? Tem processos básicos que ajudam a organização a desenvolver a gestão de pessoas, né, e estabelecer esses processos básicos. Poderia falar um pouquinho para nós o que seria isso? Relacionado à parte dos processos básicos, vai se tratar um pouquinho sobre a questão do processo de recompensar pessoas, de manter essas pessoas dentro da empresa, na parte de monitoração também. Ressaltando um pouquinho também se encaixa a parte que a Stephanie mencionou anteriormente, que é a parte da valorização dos funcionários, né, por parte do gestor. Fazer com que esse funcionário ele se sinta mais importante dentro da organização, com base no artigo, precisava se reforçar mais e essa parte da valorização por parte dos gestores, para que de alguma forma os funcionários eles sintam que eles fazem parte daquela tomada de decisão para o crescimento da empresa e que, de alguma forma, eles são valorizados e eles contribuem para esse crescimento, né? Ou seja, a partir daí, nós, como funcionários de um modo geral, a gente desenvolve um desempenho livre, né? Porque, de alguma forma, você acaba que também se torna mais motivado, mais empenhado dentro da empresa, por exemplo.
Na parte do processo de manter os funcionários, manter os colaboradores, é manter essas pessoas motivadas, né? Ou seja, desenvolver formas, criar formas de estimular a motivação dessas pessoas, para que de alguma forma elas se sintam satisfeitas dentro do seu trabalho, né? Porque, consequentemente, elas vão estar alcançando as suas metas pessoais e também, obviamente, alcançando as metas, né, de um modo geral, de toda a empresa. Então, trata-se de questão de treinamento, orientar, acompanhar a questão dos seus funcionários, tudo isso se encaixa dentro dessa parte dos processos básicos da gestão de pessoas. É isso. Legal, obrigada, Maria Eduarda. Então, é isso mesmo, né? Vai nos ajudar muito esses processos básicos que a gente vê, né, de implementação dos recursos humanos, né, dos processos de gestão de recursos humanos, retomando aí essa importância que precisa ter, né, numa capacitação, tá? Numa recompensa que é a valorização do funcionário, e essa capacitação ela não é só técnica, tá? É interessante a gente falar que ela também é emocional, é uma capacitação que vai garantir ela relação entre pessoas, porque ela pode ter toda a técnica, mas a dificuldade na relação interpessoal, ou seja, um com os outros, vai dificultar com que ela realize o seu trabalho dentro de uma organização. E aí tem aquele clima organizacional que precisa ser entrelaçado, forte, para que todos estejam envolvidos, que todos tenham também ali um conhecimento do que o outro faz, do objetivo do outro, e tem essa comunicação, tá? Essa comunicação é muito importante. E os gestores, aqueles que estão à frente, que são, vamos dizer, os líderes, também precisa ver que essa comunicação flui e tudo mais. Então, isso também é importante a gente pontuar aqui. O próximo tópico que a gente vai falar, e que eu já comecei falando, me desculpa, Maria Antônia, é o fomento, a colaboração entre as diversas áreas do jornal. Então, a gente vai tratar um pouco especificamente do jornal, aí Santa Catarina, que é o estudo de caso, e ver o que pode ser melhorado dentro do fomento, o fomento, a colaboração das diversas áreas. Maria Antônia, pode falar um pouquinho para nós? Então, pesquisando um pouco mais sobre a questão do jornal, por ele ter, né, no caso, o seu desempenho livre, acaba ficando um pouco mais maleável essa questão. Até porque, como eles acabam também criando as suas próprias metas, eu creio que eu li isso no artigo também, falando um pouco mais sobre. Pelo fato deles também criarem seus próprios desafios, né? Não digo metas, porque quem coloca as metas acaba sendo o jornal. Então, para eles funcionarem, fica um pouco mais fácil a rapidez e a eficácia desse trabalho deles, né? No caso, nas diversas áreas do jornal, tanto mais ampla, como eu posso dizer? Assim, ele vai acabar fazendo a junção de tudo, né? Outro ponto também que eu li aqui no artigo, que é bem interessante, é o fato deles terem já serem praticamente já planejar todo esse desempenho que eles têm que fazer em cima, que é onde entra a questão do treinamento, que foi o que a Maria Eduarda falou, que a Stephanie também abordou, a irmã falou um pouquinho sobre. E por conta de ser em médio e longo prazo, então não é algo assim muito rápido de se ter, né? Mas quando se tem essa colaboração, eles também têm a questão das metas. Eles acabam atingindo as metas e eles têm as bonificações, né? Então eles acabam também recebendo sobre essa questão. E eu acho que o que eu achei mais interessante foi por conta deles criarem seu próprio desafio. Então, acho que para uma pessoa que é um pouco mais competitiva, isso é como um estímulo muito bom, de você ter um desafio a ser cumprido e tentar bater a meta, e eu vou conseguir. Então, assim, eu acho bem interessante essa questão. E por eles também ter um estímulo na causa nobre, para a gente que é um pouco mais coração, a gente acaba também se sentindo mais atraído em tentar atingir essa meta, né? Então, assim, eu achei também muito interessante sobre isso, e eles também fazem a diferença voluntária, né?
Então, assim, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, porque não tem como a gente impor numa pessoa o seu modo de trabalhar, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Então, assim, tem muitos que preferem mais o ato de ir fazer, já sem precisar você chegar na pessoa e ter que cobrar dela, ela automaticamente já se liga, não, tem que fazer tal coisa. Então, assim, eu achei muito interessante sobre essa questão deles também. E eles por terem as ferramentas tradicionais. Então, assim, eles não têm nada muito diferente, assim, que, nossa, vai ser complicado de fazer, vai ser complicado de desempenhar. Não, nada disso. É tudo algo simples, que dá praticamente para todas as pessoas lá e sem ter aquele problema no clima ali da empresa. Então, achei também muito interessante. Irmã, se eu tiver faltado alguma coisa de falar, por favor, complemente, tá? Tá, assim, dentro dessa organização a gente pode ter uns elementos chaves, porque quando a gente fala de comunicação entre as diversas gerências, isso vai atingir as relações e o clima do trabalho, né? Então, assim, isso precisa ser muito claro para que tenha essa alta performance, que é o plano de ação de alta performance que a gente está falando. Então, o que acontece? A gente precisa ter níveis de confiança, a gente precisa com que os funcionários possam confiar no trabalho do outro, isso é importante, porque se eu não confio naquilo que o Samuel vai produzir, aquilo que ele produzir, eu vou ter que ver, eu vou ter que aprovar, eu vou ter que corrigir, não, e isso não é positivo, eu tenho que confiar que ele buscou, que ele foi criativo, que a Maria foi ajudar ele e os dois conseguiram agregar um valor, um trabalho leal, isso precisa ter, né? Aí vai entrar também a autonomia, né? Porque eu não vou precisar depender do outro. Então, isso também é essa comunicação, né? Eu não vou precisar ter autorização de uma outra gerência para fazer algo, né? Então, isso é importante. Outra coisa também é esse reconhecimento, né? O trabalho do outro. Por mais que possa ser trabalhos parecidos, o meu e o dele, mas eu sendo no mesmo nível, na mesma hierarquia do outro que está produzindo, eu também posso reconhecer que o trabalho dele é muito bom, é muito criativo, é um trabalho bem feito. E isso ajuda nessa comunicação. Até porque se o outro não confiar em mim, ele nunca vai partilhar comigo algo que ele está querendo produzir ou produziu. Ele nunca vai querer receber de mim uma ajuda. Entende como isso é positivo? Quando se tem essa confiança, essa comunicação entre os setores, tá? E ali, sim, as formas tradicionais de reconhecimento que a gente vê normalmente são financeiras, né? A gente chama de recursos pecuniários, recursos financeiros, dinheiro, money. Isso é bom, isso é ótimo, todo mundo precisa, todo mundo gosta. Mas isso não é o ideal, né? Porque senão eu vou querer atingir uma meta para agradar o meu chefe, para agradar a empresa, para poder ganhar um recurso financeiro. Mas o que deve me motivar, além disso, é o reconhecimento que a empresa faz de mim e, às vezes, gente, uma oportunidade, tá? Às vezes, abrir uma porta diferente para mim. Olha, você desempenhou muito bem aquele trabalho, e por conta disso a gente vai te mandar para tal lugar, fazer tal tipo de trabalho, e você sabe que aquele trabalho ele só manda porque ele confia no trabalho de alguém, e esse alguém sou eu que fui escolhido. Então, isso valoriza muito o funcionário, isso é muito bom. E aí essa comunicação, né, entre as gerências, entre aquilo que eu faço, aquilo que produzo, isso é muito bom e isso traz uma qualidade, um diferencial na gestão de pessoas. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais com o Samuel, né, Samuel, sobre as comunicações necessárias, né, que a gente pontuou aqui e fechou, mas por que elas são necessárias? Né, porque isso vai passar além dos níveis de hierarquia. Né? Então, o plano de transformação de gestores de jornal em gestores além da hierarquia, né? Que vai além daquilo que é o patamar e aquilo que eu faço. Então, Samuel, pode falar um pouquinho para nós, por favor, sobre isso? Bom, pessoal, como o artigo cita ali, a gente tem um plano ali de transformação de gestores, né, em 3 pilares centrais. Sendo assim,
para a gente dar uma complementada naquilo que o texto nos fala, um gestor ele tem que entender e acertar as mudanças do cenário e as competências empresariais. Fora isso, ele tem que tentar focar menos nas tarefas e focar mais no desenvolvimento de como gestor e no desenvolvimento dos funcionários, trabalhando assim em busca de inovação para ambos os lados. Como gestor, ele tem que fazer um autodiagnóstico de suas competências e falhas, e que tenha bem definido a expectativa dos resultados esperados pela equipe, não somente dele, mas ele tem que ter também em mente os resultados seu e da sua equipe. Fora isso, também, as principais armadilhas para obter grandes resultados são a falta de confiança, tem a questão também da falta de compreendimento, tem os conflitos e a falta de coragem entre a equipe. E isso, o gestor ele vai ter que entender que ele tem que ter uma visão futurista, pensando ali em se entender de ser algo melhor para saber dar credibilidade tanto à sua gestão quanto às pessoas que estão ali querendo crescer com a sua ajuda. E nisso, o texto nos fala de formar de maneira constante a questão da equipe, o risco compartilhado. Ou seja, uma equipe ela tem que ter suas próprias definições de iniciativa e compartilhar muitos riscos. Fora que todos promover e desenvolver são as partes que mais assim vão afetar na parte de gerenciamento, da parte da gestão. E é mais ou menos isso. Isso mesmo, Samuel. Obrigada pela contribuição. Eu acredito, nós, né, acreditamos que é isso que a gente pode contribuir, tá? Então, só resumindo aí umas anotações que eu fiz daquilo que a gente falou. Então, dentro de um sistema de trabalho de alto desempenho na empresa, a gente vai precisar desse desenvolvimento pessoal, que vai partir de uma capacitação que, como já foi dito, não é só técnica, né, mas também ela pode ser humana, emocional, uma capacitação de valores, né, de valores da empresa para ser repassada para o funcionário, porque isso vai trazer uma importância a ele, dando um sentido ao trabalho dele. Uma estrutura organizacional, segundo ponto, que incentive o envolvimento das pessoas, né, com que façam com que elas se sintam envolvidas dentro do ambiente de trabalho. Aí a gente vai trabalhar os indicadores de desempenho, né? Como que é feito esse indicador de desempenho? A gente pode fazer de várias maneiras. Avaliação de desempenho do funcionário, tem uma meta, né? Ele está desempenhando bem, uma avaliação de desempenho a partir do gestor, meu gestor me valoriza, né? Então, a gente tem várias avaliações de desempenho que a empresa precisa fazer, esses indicadores, para saber se ela está correspondendo àquilo que é o planejado, tá? O quarto ponto são as recompensas, que são as valorizações dos funcionários, o mantê-lo motivado. Isso é legal e faz bem, cria um clima ótimo no ambiente organizacional. A gente tem a necessária comunicação irrestrita, ou seja, ela precisa ver essa comunicação entre os setores. Por fim, a gente trabalha também os valores humanizados, que é importante, e trabalha, como o Samuel falou, essa hierarquia, que ela não pode estar ali no patamar, mas ela precisa ser uma hierarquia, uma gestão que vai além do seu posto, né, para que os funcionários possam também ter a autonomia para produzir e produzir com qualidade. Isso é muito importante, sobretudo por um jornal, né? Se a gente pegar modelos hoje de jornais por aí, a gente pode ver que tem muitos que produzem notícias, mas que não são notícias de qualidade. Então, a gente pode perceber que um trabalho de qualidade é feito quando tem valores, né? Quando tem ali motivação para que você produza aquilo com gosto, né? Produza um trabalho que você sabe que é um bom trabalho, que é um trabalho que traz um benefício, não só para você, como também para a sociedade em geral. Então, acreditamos que é isso, professor, né? E a gente agradece a oportunidade, tá? Muito obrigada. Eu quero falar.
Fala, Stephanie. Para concluir, a gente tem que ressaltar que a gente quer uma organização de alta performance. E todos esses instrumentos que a gente falou é uma base para alcançar esse objetivo. Mas como ele ressalta aqui no artigo, a gente só vai ver que esse objetivo vai ser alcançado quando as pessoas sentirem que o desempenho delas é livre, quando elas agirem de forma voluntária, elas acharem que as pessoas fazem diferença de forma voluntária, ou seja, elas fazem porque elas são estimuladas a quererem fazer aquilo. Elas estão reunidas por uma causa nobre que agrega valor a todos, ou seja, todos são beneficiados. E elas constroem os seus próprios desafios. Isso a Maria Antônia já falou, né? Legal. Obrigada. Mais alguém, gente? Não? Não? Então tá. Então vamos parando por aqui. Abraços. Tchau, tchau.